E hoje a pastora Rutiane vai estar ministrando. Nós estamos juntos, nós somos a mesma igreja e literalmente hoje aqui estamos juntos. A pastora Rutiane vai estar pregando hoje. É uma bênção para nós, uma alegria. Vamos orar. E aí, se tiver ainda alguma coisa que eu faltei avisar, eu aviso antes da bênção final, você me procura ainda, tá? Vamos orar pela pastora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui reunidos, por esse tempo juntos. Nós queremos te louvar e te pedir que o Senhor fale conosco poderosamente, no nome de Jesus, por meio da tua serva, por meio da tua filha, e que nós falamos diante do Senhor, nosso coração está aberto, Senhor. Fala conosco, trabalha no nosso coração e opera nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Dá para ligar só mais essa fileira de luz aqui? É possível? Só essa daqui, para poder iluminar a turma aqui nesse momento, tá bom? Amém. Pastora, fique à vontade. Obrigada. Bom dia. A paz, que alegria estar aqui, todo mundo junto, feliz e também grata ao pastor Afonso, né, que me recrutou, me colocou na escala, para eu estar aqui, não substituindo, Deus me livre, mas estar ajudando a igreja, servindo a igreja, nesse dia que seria o dia dele de ministrar a palavra. E Rafael fala que eu viajo por aí, o que eu vou fazer lá? Que teologia é essa que eu compartilho lá? Eu viajo para testemunhar do que a gente vive aqui. O que Deus está fazendo aqui, é isso que me dá autoridade de sair do meu país, essa ousadia que eu tenho. Eu passei agora, em 2023, eu tive o mês de dezembro e janeiro, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Fui para tentar descansar um pouquinho e fico na igreja da pastora Isis, né, que foi auxiliar do Ralph Nabel, da igreja Touch Family, na cidade de Houston. Ela está lá já há 30 anos. Eu fui porque é minha amiga querida e ela me deu esse abrigo para eu descansar. Chegando lá, Isis é uma pessoa assim, uma sumidade, ela é doutora, PhD, é assim, super, a teologia dela é profunda, ela é uma estudiosa dos últimos dias, ela é uma pessoa muito diferenciada. Estar com ela é andar com uma enciclopédia, assim, sabe? Poderosa. E eu cheguei lá com a palavra que eu dou aqui no Vinhais sobre uns aos outros, falando sobre o livro do pastor Alexandre, sabe? Coisas simples. E fomos trabalhar os 25 mandamentos do Novo Testamento sobre vida em comunidade. E daí eu comecei a falar sobre isso, e na primeira vez que eu ministrei, ainda em dezembro, finalzinho de dezembro, na virada do ano, e a pastora auxiliar dela falou assim: pastora, seria demais pedir para a senhora pregar novamente sobre esse assunto e dar continuidade? Irmãos, eu fui lá só para dar uma palavra, eu preguei 5 vezes. Porque o povo estava precisando ouvir a respeito de coisas simples, que às vezes é deixado para trás, é tomado como já automático, e não é. A igreja precisa entender a sua posição, o mover de Deus para esse tempo, e é muito importante que a igreja entenda a sua posição no dia de hoje, porque o mundo está complicado, o mundo está difícil, o mundo está esquisito, e se nós somos resposta de Deus para essa geração, eu creio que nós somos, eu sou, amém? Se nós somos resposta de Deus para essa geração, nós precisamos entender o que Deus quer conosco, por que a minha história tem me conduzido assim, por que eu tenho superado certas coisas, por que algumas coisas me alegram tanto, por que eu me incomodo com certas coisas. Eu preciso entender o contexto todo para poder eu me posicionar e ser de fato alguém chamado para fazer diferença na minha geração. E é sobre essa geração, não importa se é meu vizinho, não importa se é o país depois do mar, onde Deus me levar. O importante é que eu preciso compreender por que Deus me chamou e por que eu estou na posição que eu estou. E nessa manhã de domingo, quando o pastor me colocou na escala, eu conversei com o Rafael, Deus colocou no meu coração, na minha cabeça, falar sobre lugares altos. Lá no Vinhais, quando eu vou ministrar, é costume meu, de Carlos Kane, de Alexandre, dos pastores, dos irmãos que pregam lá, a gente sempre esclarece a igreja sobre qual visão nós estamos ministrando, qual prisma do ministério a gente está ministrando. Eu creio que a igreja do Senhor, ela se movimenta nos 5 ministérios. Ela se movimenta no ministério pastoral. Portanto, quando eu vou pregar sobre o cuidado de cada um, eu digo, olha, isso aqui é uma mensagem pastoral.
Quando eu vou falar sobre alcançar os perdidos, eu falo, olha, nós vamos agora ministrar sobre evangelismo, eu quero preparar a igreja nessa área. Quando Deus trata sobre a área igreja, como o Rafael tem pregado ultimamente, eu falo, olha, isso aqui é uma mensagem apostólica, na visão total das coisas. Às vezes Deus dá uma mensagem profética para a igreja, e precisamos, porque há um ministério profético que precisa ser desenrolado dentro dos 5 ministérios. E às vezes Deus trabalha também a questão do mestre, que Rafael é muito bom nisso, ele vai dar profundo na teologia, ele tem um seminário. Então, para tudo isso, a igreja precisa se movimentar nos 5 ministérios. E eu entendo que essa mensagem de hoje é uma mensagem profética para a tua vida. É uma mensagem que vai fazer você entender a sua posição para que você viva de fato todo o bem que o Senhor tem para a tua vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu quero falar sobre os lugares altos, e o texto está no livro de Hebreus. Aleluia. Comece a adorar o Senhor. Pai, nós queremos te adorar. Bendizer o teu nome, excelso, poderoso, criador, sustentador. A tua graça tem sido revelada nos últimos dias de maneira tão poderosa. Nós queremos nos aprofundar na tua graça e entender o que o Senhor tem para nós nesse dia. Qual é a relevância da revelação que eu tenho e por que eu preciso estar avançando a cada dia mais. Espírito Santo, esse aqui é teu povo. É o povo do Senhor, o povo comprado pelo sangue do Filho, o povo remido pelo sangue do Filho, o povo que se rendeu e entendeu a necessidade de se arrepender e caminhar um caminho de porta estreita em direção ao Pai, em direção à eternidade, implantando um reino que é inabalável, um reino que surge, que ainda discretamente se movimenta sobre a terra, mas em breve será revelado na sua totalidade, e o rei virá. O rei virá, soberano, poderoso, glorioso, governar todas as tribos, línguas e nações, e todo joelho, toda língua terá que se dobrar diante do seu governo. Mas nós queremos te louvar essa manhã, porque a igreja, de maneira privilegiada, já se rende diante desse rei. Nós já nos rendemos, nós já entendemos e queremos ser instrumento para que esse reino avance a cada dia. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero falar sobre o livro de Hebreus. Sobre o livro de Hebreus não, o versículo que eu tirei, copiei e colei, está no livro de Hebreus. E eu queria que colocassem aí em cima, porque eu só trouxe o arquivo em PDF. Mas o texto está em Hebreus 18, 22. Pode deixar isso. Hebreus, lá no finalzinho do livro tem esse texto. 12, do 18 ao 22. Diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao zunido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, seria então apedrejado. A tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, aleluia, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Quando a gente fala de Hebreus, a primeira coisa, não sei você, mas automaticamente eu lembro da galeria dos homens da fé. Quando a gente quer falar de fé, a gente vai lá para o livro de Hebreus, porque ali tem a história de Abraão, e ele vai descrevendo por qual foi o que moveu Abraão, e ele vai falando sobre fé, e vai descrevendo aqueles homens de maneira fantástica, que largaram as suas casas, largaram a sua família, e por fé em Deus, fizeram grandes histórias. Mas o centro do livro de Hebreus, e ele foi escrito para isso, é Cristo, embora o nome Jesus não seja citado em nenhum momento. Mas o autor desconhecido, cada linha teológica tem as suas sugestões, eu tenho a minha, mas a palavra-chave para Hebreus é: Cristo é maior e melhor.
Ele vai discorrendo numa carta diferente das cartas paulinas, que vai trabalhando o mesmo relacionamento, ajuste da igreja. Ele é um sermão riquíssimo e vai esclarecendo porque estava acontecendo que os hebreus, para quem o Cristo foi revelado em primeira mão, eles estavam de certa forma voltando às práticas morais, jurídicas e cerimonialistas do Velho Testamento. Aos poucos já havia uma mistura, uma certa confusão, um certo envolvimento com aquela lei que Cristo em si cumpriu no sentido de obediência extrema. E vem o autor, numa carta poderosa, esclarecendo, clareando para o nosso bem, porque temos ou não temos uma tendência enorme. Eu sempre digo que quando nós convertemos, nós saímos da prática do pecado, da imundície do pecado, da indiferença a Deus e do egoísmo extremo, e nós vamos caminhando para a vida em abundância, mas no caminho surge uma situação chamada religiosidade, sim ou não? Somos paralisados por uma prática que ainda não é o que Deus tem para nós, óbvio que não, mas a forma que nós vamos adquirindo pela mudança de convívio com uns com os outros, por aquilo que eu leio, que eu instruo, eu vou tirando as minhas conclusões, eu vou me ajustando, eu vou confortavelmente caminhando de uma maneira que eu acho que servindo assim, eu estou agradando a Deus da minha própria forma. E eu vou me adaptando a um sistema religioso que é verdadeiro, dentro da estrutura de igreja, mas que eu me acomodo. E daí eu sei que não é fácil a proposta da graça, embora seja maravilhosa, porque ela vai muito além da forma externa, ela vai muito além das práticas que é feita nas cerimônias. Ela é uma coisa tão profunda, que a graça, você nunca consegue parar de estudar a graça. Quanto mais você se aprofunda na graça, é incrível. Então, isso mexe muito comigo, porque nós que estamos à frente da obra, nós queremos um povo vibrante, nós queremos um povo com relacionamento. A propósito, como foi sua célula essa semana? Para a gente entender como é que é a vida de relacionamento da igreja. Como foi sua célula? Não responde para mim, mas pensa. O líder chegou, deu boa noite, deu certos avisos, conversou, conduziu, todo mundo disse amém e voltaram para casa? Ou foi uma reunião rica, onde o Espírito do Senhor levantou um que sempre fica caladinho, mas naquele dia ele foi inspirado, outro levantou com uma palavra, o outro levantou com um salmo, o outro se levantou com eu vou orar por fulano, Deus está me revelando o teu coração, eu quero orar por uma intriga na tua casa. Como foi esse reboliço na tua cela essa semana? Ou foi aquele cultinho, um pequeno culto? Só quero que você pense sobre isso. Como foi a tua célula essa semana? Houve uma movimentação ou foi um momento para o líder exercer a sua doutrina, o seu dom? A gente precisa levar isso muito a sério, porque isso vai trazer um diagnóstico de como está a movimentação do Espírito no meu entendimento de relacionamento a respeito da minha vida com Deus. A sua célula é um pequeno culto? Ou ali há uma revelação de fato, como nós estamos nos relacionando com Deus? Eu entendo que é necessário um livro como esse, porque eu estive, como o Rafael falou, em vários países, e eu entendo que é incrível como a cultura se anela a nossas crenças e vira uma coisa muito difícil de ser tirada, sabe? Por mais que a gente viva na graça. A última viagem que eu fiz para a Ásia foi para Bangladesh. Não, desculpa, foi Taiwan. Mas eu estive em Bangladesh em 2023, fez um ano agora, em 2024, e eu observei umas coisas interessantes, para a gente poder entrar no assunto principal. O que eu observei? A primeira coisa, a beleza do Evangelho no olhar, no sorriso, na pele, no cabelo, na pessoa que tem acesso à sala do trono, que está nos lugares altos. Bangladesh é um lugar extremamente triste.
A gente desembarca, começa a falar com as pessoas na frente, a gente percebe um povo com um olhar opaco, aquele olhar triste, aquele sorriso. E eu descobri depois que o sorriso espontâneo lá é negativamente avaliado, como se fosse coisa de gente tola. O tolo sai sorrindo, o sábio é meio que paradão, assim, tipo, contemplativo. Sou sábio porque eu não sorrio, certo? Olha a cultura, isso aí estou falando fora da igreja. O povo lá, o pessoal, os muçulmanos, os budistas, é sério, triste, dá pena de olhar um olhar daquele povo. Na igreja, não, a gente já se toca, né? Eu ministrei numa igreja lá, um público bem grande, e o povo já se toca, já se abraça, já celebra, é diferente, porque Cristo já está no nosso meio, já faz diferença. Porém, teve um sábado que eu fui ministrar para os líderes, me deram um dia todo para ministrar para a liderança. E daí comecei a conferir, 1, 2, 3, 4, 60 homens vieram assistir o treinamento. E uma mulher ensinando, eu falei, cadê as mulheres? As crentes, as irmãs. Alguém veio ao meu ouvido e falou assim, elas não vêm ao culto, elas não vêm porque elas não saem de casa, elas estão em casa preparando a comida. Eu achei aquilo esquisito, porque as irmãs também precisariam ouvir a palavra e também serem ensinadas. E depois, por causa desse aspecto, eu curiei mais a respeito do comportamento de mulheres. Irmãos, a igreja em Bangladesh, embora sendo a igreja dos salvos, embora entendendo a graça, embora entendendo que homem e mulher diante de Deus, nós somos um só, que Paulo disse que o corpo do homem pertence ao da mulher e da mulher ao homem, não é só o homem que possui o corpo da mulher. Paulo entendeu isso, mas entendam, por causa da religiosidade, da carga pesada, da cultura, junto com a antiga religiosidade, as mulheres apanham dos maridos. Dos crentes eu estou falando, Roberto, não estou falando dos perdidos. Eles põem ordem na casa, na força da violência, porque é forte a cultura de onde eles vieram. E embora sejam libertos em Cristo nessa questão de ser iguais, as mulheres não sei se queimou o arroz, mas tipo assim, usou o cartão e não avisou. Alguém deu um sorrisinho aí, tipo assim, ainda bem que não acontece isso aqui. Discretos, mas eu sei que conheço essas meninas. É difícil a gente escapar da força da cultura. É muito difícil. Então precisa o livro de Hebreus, trazendo, não só para o povo daquela época, mas para nós, o entendimento de que todas as coisas se resumem a uma só. Cristo é o centro da minha fé. É o meu relacionamento com Ele que importa. E como eu vivo isso, vai refletir a minha vida e vai refletir a graça de Deus para aqueles que ainda não se estão sujeitos a uma prática religiosa, que não frequentam um templo. É assim que Deus tem chamado o seu povo. Então, Hebreus capítulo 1, o autor começa dizendo assim, havendo Deus falado de várias formas, diga comigo, várias formas. Sim, Deus usou muitas formas, únicas, maravilhosas, citadas na Bíblia, para falar aos pais, disse ele, e através dos profetas. Ele deixou bem claro, Deus falou de muitas formas e usou profetas para falar conosco, para os nossos pais. Mas nos últimos dias, foram 70 anos depois que esse livro foi escrito, Deus falou através do Filho. E depois, se você for ler Hebreus, você vai ver que esse primeiro capítulo 1, ele vai dizer que o Senhor está acima dos anjos, e que ele não falou com os anjos, mandando um anjo sentar-se à sua direita, mas o Filho sim. E depois ele vai falar dos profetas, e ele vai exaltando Cristo. E lá no finalzinho, ele vai citar essa mensagem figurada a respeito dos 2 montes. E é isso que eu quero me referir essa manhã. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre o monte, que monte é lugar de encontro, monte é lugar de revelação, monte é lugar de coisas sobrenaturais. Pode observar na Bíblia quando Deus queria um secreto com alguém, queria fazer coisas grandes no Velho Testamento, ele tirava ele da área plana e levava para um lugar alto. Não tem nada a ver com a geografia, mas nós precisamos compreender que Deus, quando salva um crente, o olhar desse crente, a mente desse crente, precisa estar saindo dessa visão limitada que nós temos nas horizontalidades e vimos para os lugares mais altos para poder entender o contexto maior. O crente precisa ter visão ampliada.
Quem tem visão curta é que não entendeu o Senhor ainda. Mas nós passamos pela porta, passamos pelo véu. Nosso tempo é de privilégio. Eu estava comentando aqui com o irmão sobre as muitas formas que que o Filho tem falado nos últimos dias. Como tem se rasgado as revelações, como Deus está entrando nas famílias através da arte. Sim ou não? Através da ciência. Sim ou não? Tem muita coisa acontecendo. Deus tem levantado pessoas que não têm cargo eclesiástico para levantar um conselho, uma sabedoria enorme, e está na televisão. E nós, na nossa cachola religiosa, não aceitamos. Eu não sei, deve ter muita gente que vai se espantar, mas quando eu estive nos Estados Unidos agora, eu vi um pessoal se levantando, fazendo campanha contra o Chosen. Crente, gente, crente. Crente revoltado com o Chosen. Porque o Chosen fizeram do Mateus um cara tipo assim, alterado mentalmente, alguma coisa assim. Gente, tem pessoas que nunca entraram numa igreja e estão apaixonadas pela pessoa de Jesus. Ei, sai da caixinha, você está em lugar mais alto, vê o que o Espírito está fazendo nesses últimos dias. Nós não temos ideia de quantas pessoas foram salvas com o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Até os atores se dobraram quando foram fazer. Nós precisamos entender os lugares altos onde Deus nos colocou. Porque a religiosidade nos enquadra de um jeito que nós não entendemos, porém temos princípios a seguir. Além dos mandamentos, os princípios vão nos ajudar a não entrar em falsas doutrinas, em engano do diabo. Então o livro de Hebreus, ele vai falar desses montes, desse lugar de encontro. E ele vai citar, o autor vai citar 2 montes, que é claro, facilmente identificado como o primeiro monte, Sinai, que era a lei que regia o povo judeu. O povo judeu, eles saíram do Egito para ser gerada uma nação. E Deus não estava ali só ensinando alguém somente a adorá-lo, de maneira espiritualmente falando. Ele também estava explicando para eles como é que deviam se conduzir uns com os outros, como é que devia respeitar o quintal do outro, como deveria ser o comércio entre eles, como deveria também ser as cerimônias. Então a lei, ela era instruções para a questão moral, de relacionamentos, familiar, na área também jurídica, nessa área das leis, como me comportar, e também as celebrações, os cultos, tudo com muito detalhe, com uma riqueza jamais alcançada por um homem comum. Só Jesus cumpriu as exigências. Mas ele está dizendo aqui, que no monte Deus fala aos pais, através de Moisés. Então, o que ele diz aqui? Que o monte da lei era uma visão assustadora. Nuvem espessa, zumbido ensurdecedor de trombeta, raios, trovoadas, terremoto, perigo de morte. Somente o profeta tinha acesso, mas ali estava a presença de Deus. Quero que você pense um pouco sobre isso. Era assustador ou não? Você chegar aqui para um culto e a terra treme, e as luzes começam a se balançar, e de repente um zunido de nada, você corre para casa, a coisa não está bacana ali hoje. Era esquisito, e não havia permissão para chegar perto. Um homem a quem Deus se revelou tinha permissão de ter essa experiência, e esse homem, só ele, tinha a revelação da presença de Deus. Seu rosto ficava mudado, transfigurado, e ele descia para dizer: assim diz o Senhor. Esse era o monte Sinai. Era assustador e ninguém subia. Sião, o monte da graça. Deus fala ao Filho e através do Filho, e definitivamente não vai mais falar através de ninguém. Ele é a última aliança, ele é a imagem mais completa do Pai, e através do Filho, o Filho continua falando. Então Hebreus revela que a nova aliança não é temporária, ela é definitiva, ela é a resposta das promessas, ela é a profecia aguardada. E a palavra poderosa, o verbo é chegastes. Antes, aquela dificuldade, aquele susto, aquela exclusividade de um ungido, mas agora a boa nova chega.
E nós não podemos nunca nos esquecer disso. Ele está dizendo, chegastes. Te lembra, não sei se vocês lembram de um filminho do Shrek, que tinha um animalzinho, que ele dizia, já chegamos, já chegamos, já chegamos. Não é assim? Já chegamos, já chegamos. Chegastes. Chegastes. Não tem mais nenhuma palavra para te saciar mais do que a que você já recebeu. Não há nenhum alimento mais profundo, mais substancial para você tomar. Não há outra figura pela qual nós vamos nos dobrar. Ele chegou e nós chegamos. Aleluia! Que felicidade é essa? Nesse quadro, o autor vai discorrendo. E eu separei 3 aspectos só desse tempo de relacionamento com Deus. Porque chegamos em Sião. Chegamos em Sião. E como é o comportamento? Como é a vida? Como é o estilo de adoração? Como é que eu devo fazer para me comportar como alguém que chegou em Sião? Que igreja é essa? Nós achamos que os tempos são difíceis, mas Deus tem capacitado a igreja para um tempo como esse. Nós somos chamados para esse tempo. Então, Sinai era um lugar de medo, Sião, lugar de ousadia. Todo crente precisa trocar o medo pela ousadia. Paulo disse para Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, mas Ele te deu o espírito que estava em Cristo, que ousadamente proclamou a verdade de Deus por onde ele andou. Que geração terrível é a nossa, sofrendo em função de uma palavrinha pequena, terrível, paralisante, chamada medo. O medo tem enchido os consultórios, tem sido assunto de muitos livros. O mundo está paralisado com medo. Sinai era lugar de medo. Sião é lugar de ousadia. Sabe, a lei produz medo no coração das pessoas. As pessoas criam uma imagem errada a respeito de Deus e elas começam a se relacionar com base no medo. E isso você vai perceber quando você começa a se preocupar com regrinhas para a sua vida. É aquela mentalidade cristã de que será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que Deus vai me aprovar por isso? Quantas dores de cabeça, quanto desapontamento, quantas preocupações, quantas noites mal dormidas, porque eu não entendo se eu estou sendo aprovado ou não pelas minhas atitudes, porque eu tenho medo de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou, e ele aprontou, e Deus foi ao encontro rotineiro, porque Deus não deixou de cumprir a sua parte, embora o homem tivesse errado. O Senhor chega, e ele tem o quê? Tem o quê? Ele sai da presença de Deus com medo de Deus. De onde vem esse medo? Se outrora eles tinham conversas saudáveis, quem mandou ter medo? Mas a desobediência, todo o mal, toda a coisa que ele percebeu, ele saiu da barreira do relacionamento, deixou ele entendendo que agora ele precisava se esconder de Deus, sabe? Nós precisamos compreender as dificuldades que nós temos numa área chamada discipulado. Quando a gente envia um missionário para o teu coração, chamado missionário do teu coração, que é o discipulador, aquele que quer cuidar de você, ele quer entrar na tua vida, quer ajudar você no teu casamento. As pessoas fogem. Eu entendo que não é fuga do irmão, porque ele ama o irmão, mas eu entendo que os medos que temos de Deus impedem os relacionamentos interpessoais. Então, meu amado irmão, e o Beong sempre fala, quando nós estamos tentando cuidar de alguém, discipular alguém, chegar mais perto de alguém, fazer aquilo de todo o coração, e essa pessoa foge do discipulado, essa pessoa foge da intimidade, procura saber se essa pessoa de fato tem um relacionamento com Deus.
se não há uma ruptura na base do relacionamento dele com Deus. Às vezes, ele está lá em Sinai. Ele está buscando uma lista de sim e de não, para poder se comportar adequadamente, ser até aceito no seu grupo. Ele tem medo da intimidade. Ele tem medo de expor o coração. Ele tem medo de ser julgado. Ele tem medo de ser avaliado e ser considerado alguém inapropriado. Vocês já viram a gente evangelizar alguém e alguém dizer: eu ainda não estou pronto? Eu ainda não estou pronto para ser cristão. Que ideia que nós passamos para o povo lá fora? Que alguém precisa estar pronto para agradar a Deus. Qual foi o momento que você agradou a Deus para chegar no ponto que você chegou? Por isso que Hebreus traz Cristo para o centro, porque Ele agradou, porque Ele satisfez, porque Ele é a justiça nossa. Eu entro com ousadia, porque eu me aliancio com aquele que fez o que era impossível para eu fazer. Desiste. Agradar a Deus 100% é um assunto que só o Filho pôde fazer. Hebreus vai mostrar a sua excelência e como ele cumpriu a lei nos mínimos detalhes, e como ele não pecou em nada, e ele como cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, satisfez a justiça de Deus. Nós chegamos no Monte Alto porque ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Então eu quero te dizer uma coisa: você não é santo por causa do não. Você não é santo porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não adultera, porque você não faz isso, não faz aquilo. Você é santo por causa do sim. Porque você foi aceito, sim. Porque você é perdoado, sim. Você foi afirmado, sim. Você tem alegria, sim. Você tem liberdade, sim, pelo sangue de Jesus. Então, cuidado com aquela listinha que de vez em quando você põe no direct do seu pastor. Pastor Rafael, crente pode ir para a praia? Quem mora numa ilha linda como a nossa é complicado ser santo desse jeito, hein? Ou então, pastora Rutiane, eu posso usar biquíni? Você sabe a minha resposta, né? Depende. Se tu for bem difícil, vai ser uma visão do inferno. Não usa. Mas se você estiver bonitinha, ajustadinha, pensa nos outros, querido. Você vai abalar a praia, vai tirar a paz do povo. Melhor não ir. Mas nós gostamos dessa listinha. Eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, eu posso visitar tal coisa, tal dia. E são tantos questionamentos. Isso é falta de relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que agora nós somos dirigidos por um mentor que não dorme, não tira férias, não falta nenhuma reunião, chamado Espírito Santo. Por causa de Cristo, o Espírito do Senhor veio habitar em cada um que tem aliança. Agora eu volto para a célula. A gente acha que só quem tem o Espírito Santo é o Moisés da célula. É o Moisés da célula que vai lá no Sinai, porque eu não vou me meter nesse negócio. O que Deus está falando, profeta? Fale algo para mim da parte do Senhor esta manhã. O Espírito de Deus fez de cada simples homem e mulher profetas para Ele. Você pode estar intimidado porque você não tinha essa notícia, mas hoje eu estou te dizendo, você chegou em Sião. Deixa Deus falar através da tua boca, chegar na tua célula, não fique intimidado, e o líder também, para de ser Moisés. Deixa que o Espírito que conduz a obra, fazer daquele encontro um encontro surpreendente, onde nós já encerramos querendo que venha o próximo encontro, porque é bom demais estar em Sião. Mas muitas células estão no Sinai. Sim ou não? Líder de célula, isso é com você. Você não é o pastor presidente da sua célula.
Até porque o pastor presidente também não é o centro da igreja do Senhor. Cristo é o centro. Ele tem o domínio, ele tem o controle, ele tem a graça, ele tem a alegria, ele tem a unção desejada, ele tem os sonhos para se realizar. Ele é o Senhor, a igreja tem dono, tem o mover, o Senhor é o centro. Chegamos em Sião, mas as nossas religiosidades, as nossas muitas caixinhas nos impedem de agir. Não tenha medo, seja ousado. Seja ousado no falar, mas seja ousado no se relacionar com Deus. Nós tememos o relacionamento com Deus. Nós tememos, eu quero te dizer uma coisa, não é por causa da tua obra, é por causa de Cristo que você é aceito. Não tenha medo, você já foi aceito. O medo de Deus é para quem não o conhece. Quem não conhece a Deus tem medo dele. Mas quem conhece a Deus se deleita na sua presença. Como é teu quarto de escuta? A gente costuma chamar de quarto de escuta, que nós aprendemos isso nos livros. Mas qual é o teu momento a sós com Deus? Como é? Como é? Porque, presta atenção, como isso é sério. Nós, às vezes, saímos tão tristes do culto porque o louvor não foi como eu queria. O ministro de louvor, que é o meu Moisés, que eu elegi para mim, para louvar, não foi muito bem, ele estava fraco hoje. Minha semana não vai ser muito boa porque o louvor não foi gostoso. Quando você tem uma semana de encontros, de adoração, de revelação, de intimidade, esse momento aqui é a hora que se junta os adoradores do Deus vivo. Ele vai conduzir, como disse Rafael, mas eu vou me deleitar nessa presença, que eu estou com ele a semana toda, é muito bom. Mas não, eu estou em Sinai, eu estou esperando que o meu Moisés faça o louvor para mim, para alegrar um pouquinho meu pobre coração, porque eu não entro na presença de Deus porque eu não sabia, mas agora tu já sabe. Vai para casa entendendo. Tem medo? Corre para o teu discipulador. As nossas emoções nos atrapalham muito, mas o Senhor tem te colocado acima dessas coisas. Aleluia! Não tenha medo, seja ousado. Seja ousado no evangelismo. Olha para o rosto das pessoas e diz assim: olha, Deus está falando assim a teu respeito. Não precisa inventar endereço, se vai casar, se não vai casar. Revela o evangelho para a pessoa. Você sabia que um homem perfeito pereceu para que você, imperfeito, tivesse acesso a Deus? Outro dia, durante uma reunião de pastores, Rafael foi falar uma coisa tão simples. Eu chorei tanto. Ele estava falando de Barrabás, da escolha de Cristo. Barrabás só foi solto porque Jesus morreu no lugar dele. Um ladrão, safado, sem vergonha, que merecia a cruz, ou sei lá o que é, e por aquele homem, o Senhor se entregou com o mais perfeito amor e profundo. Cristo morreu para os pecadores e não para os bons. Se alegre com isso. Não pensa que você vai fazer com as suas boas obras alguma coisa para impressionar um Deus como o nosso. O que você vai impressionar é: ande com ousadia pela fé. Jesus, quando foi abordado por aquele centurião, ele liberou um elogio para ele. Ele disse: eu sou líder. Eu nunca tinha visto em Israel uma fé como desse homem. Pela fé, nós precisamos andar em ousadia. Ei, não seja tímido. Você tem uma mensagem riquíssima. Você tem uma mensagem poderosa. Você tem o remédio que o mundo precisa. Você tem a mensagem que vai responder, que vai levantar mortos, que vai ressuscitar pessoas, que vai ajustar casamentos, que vai tirar jovem à beira do suicídio. Não seja tímido. Apocalipse diz que os tímidos não herdam, não tem herança para eles. Você sabe o que é isso, não ter herança? Você ficar de fora do testamento? Porque você foi tímido, porque tinha medo, porque estava em Sinai, em tempos de Sião. Rever as tuas práticas
rever a tua comunidade, como está. O Senhor já fez coisas novas em nosso favor, amém? Nunca nos achamos dignos, estamos sempre na dependência de alguém que é mais santo do que nós. Nós temos essa mania. Nós temos um entendimento que o pastor, que é um irmão mais maduro, mais experiente, tem mais unção do que nós. Se eu fizer uma fila aqui e colocar os pastores, líderes de célula, ou um irmão que não tem cargo nenhum, como será que vai ser essa fila, Roberto? Eu me lembro de um tempo que a igreja não tinha esse entendimento de que o véu foi rasgado, que a gente era igreja muito tradicional. Coitado, o pastor vinha e chamava os auxiliares. A fila do pastor ia bater na porta lá, quase virava a esquina. O do irmão aqui ficava doidinho atrás de alguém, não vinha ninguém. Outro ficava com pena. Eu vou pedir para esse irmão orar por mim, que eu estou com pena dele. Olha aí, irmão. Que ninguém vai para a fila do irmão. Sabe o que é isso? Eu acho que a unção do pastor vai me fazer melhor do que a unção do irmão, porque o irmão não é tão santo como o pastor. Entendeu como a gente trabalha isso por obras? A gente acha que o outro é melhor do que o outro. Pensa nessas coisinhas, tem muita coisa que a célula vai deslanchar com essa palavra. Eu estou só dando assim um parecer, para a gente entender como a nossa mente funciona. Muitos, infelizmente, de nós ainda estamos em Sião. Nós também, aos poucos a gente vai se liberando disso aí, vamos saindo da caixinha, principalmente os pastores. A gente precisa sair um pouco, mas Deus quer nos orientar nessas coisas. Então, Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Aí ele diz, como é que eu entro? Pelo sangue. Ele diz que o sangue me dá liberação para ir. O sacrifício, a vida dele, abriu a porta. Então, nós estamos no santo lugar. Nós estamos no lugar de aceitação. Nós estamos no lugar de aprovação. Nós estamos no lugar da presença. Nós estamos no lugar de intimidade. Cada um de nós, a não ser que você não tenha sido feito ainda a aliança com Ele, mas hoje pode ser que você possa fazer. Então, querido, troque o medo pela ousadia. Não é uma petulância. Eu estou falando ao teu espírito essa manhã. Ousa se movimentar no espírito. É coisa linda. Se você discipula alguém, converse com o Espírito Santo sobre essa pessoa. Se você lidera alguém, se você serve alguém, seja movimentado no espírito no teu trabalho. Porque a gente acha que é só no dia de domingo que a gente é espiritual, no dia da célula, quando a gente um pouquinho mais liberto. Mas no trabalho volta as coisas. Está aquele grupinho que fala mal, eu estou lá. E eu falo melhor do que o outro. Quem está em Sião, intercede pelo seu colega de trabalho. Ele é o melhor no sentido de ele está no lugar alto, ele vê as dificuldades, ele vê o mundo espiritual se movimentando, ele está no lugar de privilégio, ele entende, ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele é diferente. Troca o lugar de medo pela ousadia. Tenha a ousadia de se relacionar com o seu pai, com o Criador de todas as coisas. Chama ele de pai. Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã de domingo, eu estou aqui para te agradecer por causa. Amém. Essa é a minha mais profunda oração. Entra com Ele. Diz onde está doendo. Conversa com Ele. Abre o teu coração. Ele quer te ouvir, Ele é teu Pai. Não tenha medo. Conversa. Fala. Clama. Vai dar vontade de chorar. Chora. Mas Ele está completamente, Ele já fez o caminho para essa intimidade acontecer. O caminho já foi feito. Você já está no lugar de intimidade. Gente, pensa bem. Quem que está sofrendo com uma dívida, com coisas para pagar, com a geladeira vazia, tendo uma conta cheia, mas é que ninguém avisou ele? Você ia ficar feliz com isso? Pensa, feitosa. Contas para pagar, coisas para fazer, eu não sei como me virar, os boletos chegando, os juros aumentando, o cartão de crédito.
Tem, Saulo, 100 mil reais na tua conta, que alguém fez porque alguém te amou desesperadamente e solucionou o teu problema. Mas não tem ninguém para te contar sobre isso. E você chora angustiado, e é legítimo, só que essa conta já foi paga. É quando nós não usufruímos da poderosa presença de Deus. Sabe, Ele tem cura pelo relacionamento apenas. Ele tem dons. Mas a minha escola teológica não permite. Eu lamento demais. Por que fazer a obra de Deus no braço da carne? É impossível. Mas no Espírito, aleluia. Aleluia, você entra em lugar onde ninguém nunca entrou. Você vê coisa que nunca ninguém viu. Vem uma palavra tão poderosa que você não sabe de onde tirou, é o Espírito falando. E você vem trabalhando no coração do outro e no teu coração, e é diferente. E o incrédulo que está naquele lugar vai dizer: epa, Deus está aqui. Porque isso não é normal do homem. Eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquela mulher. Deus tem sobrenatural para os seus filhos. Vai, continua servindo a Deus no teu braço. Te aviso logo, não vai dar em nada. Você vai se cansar, você vai viver, vai ter um burnout. Não estou profetizando, estou só dizendo que isso é o óbvio. Porque a obra de Deus, nós estamos assentados com Cristo nas regiões. Você já percebeu por que Paulo falou isso para a igreja de Efésios? Ali é uma carta para a igreja. Aí ele diz: vocês estão brigando uns com o outro? Vou dar aqui um despertar. A luta de vocês não é contra a carne nem sangue. Paulo fala assim: eu estou no lugar alto e eu estou ajudando a igreja a entender. É contra principados, potestades. Briga com eles. Quem está no Sinai está brigando com o irmão. Ixi, mas é cada golpe. Aí o povo sai machucado, o povo sai triste, desapontado com a igreja, sendo que a igreja de Cristo legítima não tem nada a ver com isso. A igreja é santa, a igreja é poderosa em Deus, a igreja é um instrumento de libertação, a igreja foi levada para um lugar de intimidade. Tenha a ousadia de se relacionar com o Pai e tenha a ousadia de se deixar ser conhecido. Um dia a Bíblia diz que Jesus vai chegar para alguns e vai dizer: eu não te conheço. Mas como que ele não conhece? Se a Bíblia diz que ele é onipresente, onisciente, ele me conhece sim. Mas eu aprendi isso com o meu pastor, nunca mais esqueci. Nós não tivemos intimidade. Aquele conhecer, segundo o meu pastor, tem a mesma base do verbo da intimidade que há entre homem e mulher após o casamento. Onde o homem conhece de maneira íntima a sua esposa e a esposa íntima o seu marido. O Senhor diz assim: nós não tivemos esse nível profundo de intimidade. E essa falta de intimidade, eu não te conheci, você não se permitiu ser conhecido. Pastora, como é que eu faço isso? Hoje, depois que o filho falou, você vai falar isso através dos relacionamentos. Você vai abrir o coração para alguém, como o Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para ver o quê? Cura. Mas eu não tenho essa coragem. Eu acabei de falar de ousadia. Seja ousada. Não deixe a intimidação desse medo que você tem de querer ser perfeito ou aceito pelas tuas próprias virtudes encher teu vaidoso coração. Está errado. Deixa Deus te conhecer. Tenha a ousadia de fazer parte do seu reino. Pastora, eu já faço parte do reino, eu sou participante da igreja. O reino está além dessas coisas. O reino tem a ver com a autoridade de Cristo em cada pessoa. Se Cristo já é rei, se Ele já é o Senhor, o reino chegou na tua casa. E a Bíblia diz que o reino tem características: alegria, paz. E é tudo no Espírito. Deus opera no Espírito. Sinai
era lugar de separação e Sião, lugar de aproximação. Nessa passagem, Deus mandou que Moisés estabelecesse um limite ao redor do Monte Sinai, e quem passasse por esse limite sem permissão seria alvejado com pedras ou até com flechadas. Passou do limite, deveria morrer. Essa lei produz separação. Então a lei veio para mostrar que Deus é santo, o homem é pecador, e que Deus não se relaciona com pecadores. Então nós vamos ver algumas coisas no Velho Testamento que já no Novo nos surpreende na conduta de Jesus. O homem não tinha acesso a Deus, e Deus proibia que um homem judeu tivesse contato ou alguma relação com pecadores. Você vai ver que o judeu não poderia tocar em morto. Uma mulher no seu período no seu período menstrual não poderia sair porque ela era impura. E daí você vê alguém que está além do véu deixando uma mulher impura tocar nele, e em vez de haver contaminação para ele, o que havia nele curou aquela mulher. Você já parou para pensar nisso? Nesse comportamento, nesses efeitos, como Jesus se movimentava, exibindo, mostrando, testificando que o homem que vive na presença de Deus, ele é diferente. Então, muitas vezes, nós percebemos os relacionamentos interpessoais sendo prejudicados, porque às vezes nós não estamos entendendo essa relação nossa com Deus. Então, a lei veio mostrar um grande abismo entre Deus e o homem. Quando o crente tem uma mentalidade de lei e não da graça, seus relacionamentos interpessoais nunca são plenos. Sempre haverá julgamento, desconfiança, falta de perdão, simplesmente porque essa pessoa não vive isso na sua verticalidade. Então presta atenção, toda vez que eu não consigo perdoar alguém, você precisa ver o teu entendimento sobre o teu próprio perdão. Porque Jesus ensinou e disse, olha, que eu seja perdoado à proporção que eu perdoo alguém. Tem uma relação muito aproximada da minha vida com o Pai e a minha vida com o meu irmão. Alguém que é duro, tem pessoas muito inflexíveis, não perdoa quem pecou, restringe, separa. O meu santo não bateu com o dele. Já viu o crente falando assim? Mas é porque é a velha cultura. É a velha cultura, influência das nossas famílias, das influências afros. Cada um tinha um santo. Não sei de onde veio isso aí, Rafael. Mas o meu santo não bate com o teu santo. Eu sou crente, eu digo que eu estou em Sião, mas eu estou fazendo julgamento de valor, eu estou com preconceito, eu estou resistindo. Porque minha relação com Deus é complicada. Tem dia que eu estou bem com Ele, tem dia que eu não estou. Tem dia que Deus está bonzinho, tem dia que Ele não está bonzinho. Que Deus é esse que a gente está servindo? E aí eu lembro de um estudo que nós fizemos, que cada um, quando não está firme na palavra, faz o seu próprio Deus, e com o seu próprio Deus se relaciona, e vive livremente, assim, segundo o Deus que Ele mesmo constituiu para si mesmo. Então, muitas vezes nós estamos presos na religiosidade, nos nossos próprios conceitos, lá em Sinai ainda, e não estamos liberando graça para o meu irmão. Ei, olha para mim aqui. Seja gracioso com o outro, assim como Deus é com você. Se eu não entendo a graça, irmão, é difícil. Tem crente difícil se relacionar. Tem gente muito complicada, mas hoje o Senhor está bradando ao teu coração. Ou a gente ainda não entendeu onde nós estamos. Nós não estamos mais em Sinai, chegamos em Sião. Então o perdoado consegue liberar perdão com mais leveza. Aquele que entende a intensidade do amor de Deus em Cristo ama sem barreiras. Somente quem tem referência pode ser referência para o outro. Se eu não tenho uma referência de aceitação, de amor, de graça, como eu vou revelar isso aí para fora? Domingo passado eu falei sobre o chamado de Abraão, porque era culto missionário no Vinhais. E eu lembro de ter falado que quando Deus chama Abraão, não há nenhuma promessa das delícias do lugar onde ele vai chegar. A única orientação de Deus para Abraão é: olha, Abraão, sai da tua casa, abre mão de tudo e vai ser bênção em outros lugares. E como nós trabalhamos com missões, e eu tenho entendido e colocado isso no coração das nossas ovelhas,
Nós não estamos enviando ninguém para receber bênção em lugar nenhum. Nós somos bênção aqui e nós vamos abençoar outros lugares. Então, isso movimenta a missão. Por quê? Porque eu não vou para um país pelo que o país vai oferecer para mim. Eu sou necessário lá para ser bênção lá. Porque a gente escolhe missões dentro daquilo que é conveniente. Até as pessoas até brincam, tem um chamado para Miami. Não é? Eu tenho um chamado para Miami. Eu não tenho chamado para Miami, não. Não tenho vontade de ir para Miami, nunca fui. Mas às vezes a gente chega num lugar bonito, tem um chamado para esse lugar, não é? Porque a gente está pensando em... Mas Deus nos chamou para receber e derramar para quem ainda não conhece todas as suas virtudes. E sabe quem tem essas virtudes? Quem chegou lá. Quem chegou no Monte Sião. Quem chegou na delícia da presença de Deus. Então, Sião é um lugar de aproximação. É um lugar de chamego. Mateus 27, 51, 52 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se a rocha. Cristo abriu o caminho impossível que era na lei. Nesse dia a terra tremeu, mas porque nesse dia o Filho de Deus entrou na presença de Deus, nos representando como pecadores. Celebra essas coisas, querido. A igreja do Senhor tem que andar saltitante. O povo que era para ser alegre é a igreja de Jesus. Mas a gente se prende em coisas que são passageiras e esquece as eternas. Não existe mais proibição. Jesus falou: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós estamos seguindo alguém que sabe o caminho para Deus e Ele mesmo abriu o caminho. Então, por último, Sinai é um lugar de instabilidade e Sião, lugar inabalável. Quero falar uma coisa aqui. Nós estamos num ano político, né? E a gente vai ver muita gente buscando na política respostas para a injustiça, para situações que ninguém resolve. Eu acredito na boa política. O pastor, o líder espiritual é um bom político. Jesus fazia política de uma maneira linda. Mas sabe de uma coisa? Crente, por melhor que seja o governante que você vai votar, vai passar o mandato dele. Vai passar. Mas aquele que governa a tua vida, aquele que dita os melhores a teu respeito, Ele te colocou num lugar inabalável. Porque Ele te plantou numa palavra que Ele sustenta pelo sopro da sua boca. E você viverá o que Ele tem para ti se de fato você entender a sua posição. O reino que você já está é inabalável. Inabalável, embora as circunstâncias sejam difíceis, mas quem nós estamos e em quem nós estamos deve trazer para nós essa segurança. A Bíblia faz questão de mencionar que quando Deus falava, o Monte Sinai tremia. O que significa? Que o Sinai era um lugar abalável, era um lugar cheio de instabilidade, era um lugar inseguro. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Sião. Salmo 125, 1, 3. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sião, bota Sião para você procurar. É um lugar de presença, de calmaria, de aceitação, de você se sentir no lugar de segurança. Ele é a minha rocha e a minha salvação. Eu não serei abalado. Mas você precisa estar no lugar alto para ver essas coisas, porque as muitas lutas, muitos próximos de ti, vai fazer você se sentir igual a quem não está. Quem não está precisa ser seguro pela tua segurança onde Deus te colocou. Aleluia. Com base na graça do Senhor, com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e não com base no Sinai, com base na lei, nas nossas próprias obras. Você pode estar passando por um momento difícil, de pressões, por várias dificuldades, hoje, não sei, na sua vida, mas permaneça no Monte Sião.
Permaneça crendo e confiando na bondade do Senhor, e você será inabalável em nome de Jesus. Queridos, falar sobre a graça, sobre Hebreus, é um assunto tão profundo, tão poderoso, tem tanta coisa para a gente aprender, mas um verso eu quis encerrar essa ministração de domingo, porque estar na presença de Deus é um lugar de muitos privilégios, que nós ainda não temos nem ideia, mas o autor, ele vai falar uma coisa que me fez estremecer por dentro. A graça, ela é comprometedora, porque estamos frequentemente, diariamente, dia e noite, em todo o tempo, nessa presença poderosa. E aí, por isso, disse o autor, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e não com medo. Essa reverência, a outra palavra para ele é temor, que não é medo, e com piedade, que pode ser substituído por amor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queremos o fogo de Deus? Queremos ou não queremos o fogo? Nós não temos medo do fogo. O fogo vem para purificar, para aprimorar, enquanto que o lixo vai ser queimado. A igreja do Senhor, ela é chamada para habitar nos lugares altos, não da lei, mas da revelação plena da graça. Como ministros do Senhor, como sacerdotes do Deus vivo, todos. Eu espero de verdade que a tua célula seja um lugar onde todos têm espaço para se movimentar, onde o Espírito tem liberdade de usar a boca do menos provável. Eu sou testemunha do que o Espírito de Deus pode fazer na vida de um improvável. Lá no Vinhais eu costumo dizer, nós somos todos completamente improváveis. Nós somos bem esquisitos lá no Vinhais. Teve uma irmã, não vou dizer o nome dela, mas ela fala isso descaradamente. Ela me chamou um dia e falou assim, ela é uma querida minha, uma mulher de Deus, mas ela estava passando por uma fase difícil na vida dela, bem difícil. Ela falou assim, olha, eu estou marcando esse almoço contigo para te dizer que eu vou desviar. Como eu estou acostumada com gente esquisita, porque eu sou uma, eu falei assim, tá bom, já que você vai desviar, vamos lá para o Vinhais? Vamos lá, a gente caminha junto, sai para comer. A gente é uma igreja missionária, e daí a gente está acostumado a lidar com quem não é crente mesmo. Ela achava que eu ia dizer, o quê? Vamos jejuar, mas não faz isso. Não, tudo bem. Vamos desviar perto de mim, amém? Hoje ela está uma labareda de fogo. Sabe por quê? Ela não queria desviar, ela queria um pouco mais de atenção. Ela queria alguém que se importasse com ela. Mas a nossa religiosidade, muitas vezes, tem gente desviada do nosso lado. E a gente não entende, a gente quer que o crente tenha uma frequência assim, olha. Ah, dá o dízimo, frequenta o culto, levanta a mão. Canta bem alto, chora, está tudo bem. Ei, Deus te chama para um lugar alto, para você discernir as coisas, para você entender um pouco mais profundo do que a aparência, para você viver toda a beleza de alguém que é cheio do Espírito do Deus vivo. Rompa essas barreiras do medo, do afastamento, das inseguranças e venha para a presença de um Deus que é totalmente surpreendente, mas totalmente maravilhoso para fazer coisas novas e grandes, e você vai dizer que a vida com Deus ela é totalmente diferenciada, ousada, interessante. Tem uma pregação que eu falo, Jesus e seus discípulos, uma vida, como é? Nada monótona. Onde eu mostro como era divertido andar com Jesus. É divertido andar com você? Ou você é um crente chato? Não, fala sério.
Fala sério. Hoje Deus quer te levar para uma posição de gente que está acima dessas coisas. As tuas emoções, os teus pensamentos, o teu entendimento. Saia de Sinai. Venha para Sião. Queria orar com você. Pedir para Rafael uma permissão para orar. De repente tem alguém que quer receber uma oração especial. Eu trouxe um pessoal do Vinhais que intercede, os líderes de cela. Cadê vocês? Vamos trabalhar? De repente você quer receber uma oração específica, algo que Deus falou com você, não sei, não dá para explicar agora, mas você vai receber imposição de mãos de gente simples igual a você, mas que veio para te servir hoje. O louvor vai ministrar e nós queremos te abençoar. Essa turma aqui é tudo gente simplesinha, viu, gente? Mas eles vieram para servir vocês. Não tem ungidão aqui, não. É só gente simples que está liderando célula, que está ajudando as pessoas a vencerem. Está tirando gente de Sinai, está levando gente para Sião. Aleluia? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero orar com a igreja. Eu quero abençoar a tua vida. Que a palavra de Deus traga crise para a tua vida. Uma crise que te leve para os lugares altos. Aleluia. Vamos orar? Estende a mão para cá. Essa turma que veio, e eu sei que você vai vir também. Gente precisando de renovo. Pai querido, eu quero nesse nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, nessa manhã, te agradecer pelas portas da graça que foram abertas. Pelo Senhor ter nos levado para um monte de graça e alegria, de segurança, de intimidade, de aceitação. Espírito Santo querido, olha para a tua igreja, olha para o teu povo e vai tirando tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é antigo, daquilo que não concorda mais com essa nova fase da vida deles, e vai trazendo liberdade, vai trazendo ousadia, vai trazendo desinibição, vai trazendo, Senhor, segurança para a obra que o Senhor quer. Toda mágoa do coração, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia, seja trocado por alegria na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como tá. Dono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Você tem um motivo de oração? Vem orar, vem. Buscar o Senhor. Jardim particular, regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Fez minha vida incomodar. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar meu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares
acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Ó Senhor, no nome de Jesus, nós invocamos o Senhor nesse lugar. O Espírito Santo de Deus opera no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. Que hoje seja um dia de lugares altos, de resposta de oração, de fortalecimento da fé. Que seja um dia de milagres, um dia de cura, de restauração, um dia de vida. Que o Teu Espírito nos renove, que o Teu Espírito nos fortaleça, que a Tua graça nos levante. Ó Espírito de Deus, move nesse lugar. Ó Espírito de Deus, move dentro em nós e enche-nos de Ti, enche-nos da Tua glória, enche-nos da Tua unção, enche-nos da Tua graça. Deus, Senhor, e que aquele que Te clama nessa hora receba do Teu toque, da Tua resposta, do Teu milagre. Que aquele que precisa ouvir a Tua voz saia daqui dizendo: eu vi o Senhor, eu contemplei a Sua graça e a Sua glória. Deus, nós Te invocamos nesse lugar. Sopra Espírito de Deus.